Fala rapaziada, Elinelto na voz. E hoje nós vamos falar do porquê que a ambição para você é tão importante quanto o ar que você respira. Por que que a ambição é aquilo que vai impedir você de perder tua sanidade? Por que que a ambição é aquele fogo que vai fazer, é a chama que vai fazer você continuar querendo viver, te motivando a viver? Por que que a ambição é aquilo que vai fazer você não fazer loucura, né? Não fazer besteira e continuar vivendo tua vida e continuar valorizando o teu dia a dia, sendo grato e vivendo. Mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal, porque aqui é só conteúdo brabo, irmão. É só conteúdo brabo, diferenciado, que você não encontra em nenhum outro lugar. Então já se inscreve aí, porque eu sei que você vai querer ver mais conteúdo que vai transformar a tua vida. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Certo? Algum Vamos colocar aí, há uns 2 dias atrás, né? Eu estava tendo uma reflexão. E nessa minha reflexão eu estava pensando, cara, por que que tem pessoa que ela estagna na vida, né? Por que que tem pessoa que às vezes passa 5, 6, 7, 10 anos, ela continua vivendo na mesma casa, trabalhando na mesma empresa, no mesmo emprego, né? Vivendo a mesma vida de sempre. Por que que tem pessoa que estagna na vida, que parece que ela cria uma raiz no chão e ela fala, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Por que que tem pessoa que faz loucura, né? Por que que tem pessoa que faz besteira? Por que que tem pessoa que comete crime, sacrifica 10, 15, 20 anos da liberdade dele, às vezes para ter ali um prazer imediato, às vezes para cometer uma vingança, às vezes para fazer alguma coisa que satisfaça o ego dela, ela arrisca a liberdade dela e fica 6, 7 anos privada, né? Fica privadona lá, 7 anos, perde 7 anos da vida dela por causa de uma besteira. Por que que isso acontece na nossa sociedade? As pessoas elas esquecem de evoluir. Eu estava raciocinando, refletindo e trocando ideia com as pessoas. E aí foi que eu cheguei à seguinte conclusão, né? Que as pessoas, elas fazem isso por falta de ambição. Falta de ambição. Mas a falta de ambição que eu vou falar para você agora não é necessariamente uma falta de ambição financeira. Porque tem pessoas que sim, têm dinheiro, mas ainda vão e fazem besteiras, né? O que eu estou falando aqui é uma falta de ambição de você querer continuar melhorando todos os dias, se aprimorando. Vou falar de um caso agora que aconteceu lá na minha cidade natal, né, da onde eu vim, e de um lugar que eu conheci, uma história mais ou menos assim. O fulano tinha uma mulher, ele era casado com essa mulher, esse fulano. E aí a mulher separou desse cara, do fulano, e ficou com o Zeltrano, né? E ali passou vários anos de relacionamento com aquele Zeltrano. Depois ela separou desse Zeltrano e foi com Beltrano, né? Ou seja, ela já nem estava mais no relacionamento com esse segundo cara. Lembra do fulano, que era o primeiro relacionamento dela lá atrás, né? Um dia esse fulano achou o Zeltrano no bar, que foi o que ela deixou ele para ficar com esse outro, né? Não sei se foi assim a história, mas eu sei que ela deixou esse primeiro e relacionou com o segundo por bastante tempo. 10 anos depois que o relacionamento tinha acabado, ele encontrou esse Zeltrano no bar, numa discussão. O cara não foi lá e não deu um tiro no cara, matou o cara. O cara foi pra cadeia, vai ficar aí no mínimo, né? Vamos colocar aí com bom comportamento, o cara vai ficar no mínimo 6 anos privado, né? Ou seja, por causa de uma besteira, o cara jogou 6 anos da vida dele no lixo. Uma besteira. Um relacionamento que já tinha passado há 10 anos. 10 anos que ele já tinha terminado. Mas aí me levou à reflexão. Por que que uma pessoa fica bitolada, mano, 10 anos numa parada dessa? Por que que a pessoa fica bitolada 10 anos pensando numa fita dessa e depois ainda vai lá e faz uma besteira dessa para ele ficar privado 6 anos, perder a vida dele no mínimo, né? E o outro perdeu a vida dele 100%. Não estou falando que tá certo, tá errado. A reflexão que eu levei a minha cabeça a pensar, mas por que que a pessoa faz uma besteira dessa? Por que que ela para de viver a vida dela e fica remoendo aquele passado? Por que que ela não vai
não segue em frente, por que que ela não deixa aquele passado no passado e não foca no agora, não foca no presente. E aí, essa reflexão me levou também a decorrer nessa outra reflexão que eu falei no começo do vídeo. Por que que às vezes uma pessoa fica anos, eu falo assim anos, 10, 15, vivendo a mesma vida, trabalhando no mesmo emprego, e aí raciocinando sobre isso a fundo, eu cheguei na conclusão de que isso acontece por causa de uma decorrência de fatores que vai fazendo a vida do cara ficar cada vez pior, da pessoa que faz a besteira, a loucura, da pessoa que fica estagnada, e também, mas a raiz disso é a falta de ambição. Mas primeiro vamos falar sobre essas coisas que eu analisei que faz com que a vida do cara fique bitolada no passado. Primeiro, o cara tem uma amargura, um ressentimento no passado, né? O cara, a pessoa em si, ela ficou com uma amargura no passado. Vamos colocar vários fatores. Ah, na minha escola meus amigos não me respeitavam, eu era maltratado, sofria bullying. Ah, eu tinha pais na minha casa que não me dava atenção, não me dava carinho, que não me valoriza. Ah, eu tive um relacionamento no passado que a pessoa cagou comigo, né? Beleza. Enfim, motivações são várias. Mas tudo começa quando a pessoa fica com uma amargura enraizada no passado dela. Ela fica com uma amargura lá no passado dela, uma coisa que já passou 5, 6, 7, 10 anos, que às vezes as outras pessoas nem lembram mais daquele momento, e ela fica com aquela amargura enraizada no passado. Segundo, a pessoa vive uma vida que ela não tem satisfação nenhuma no hoje, né? Geralmente a pessoa que está bitolada no passado tem uma vida que no agora não é satisfatória para ela. Ela trabalha no emprego ruim, recebe um salário merda, ela não tem hobbies, não pratica nada que traz orgulho próprio para ela, traz uma autoestima mais elevada para ela, ela vive uma vida que ela não gosta. Às vezes um trampo paia, salário paia. Terceiro ponto, essa pessoa geralmente tem amizades que puxa ela para baixo, né? Ele não vai ter amigo empreendedor, não vai ter amigo investidor, não vai ter amigo. Não é amizade que pensa em crescer na vida, que tem ambição. Geralmente esse círculo social dessa pessoa, ela vai estar enraigado ali em pessoas que têm aquele mesma vibração que ela, aquela mesma vibe, que tem uma vida paia, que a diversão às vezes é sair com bar, beber cachaça, encher a cara de pinga, se afunda na Branca de Neve, nós sabemos o que nós estamos falando aqui, né? Quarto ponto, é uma pessoa que ela vive não só no meio dos amigos, mas num ambiente ruim. Geralmente essa pessoa vive num ambiente paia, é um ambiente onde ela não tem muito lugar para sair, onde ela não tem diversão, onde os rolês dela é sempre os mesmos, né? Aquele rolê de sair com amigo para bar, usar Branca de Neve, né? Entupir o nariz de Branca de Neve, maconha, nós sabemos o que nós está falando. Então a pessoa vive bitolada numa vida que não tem muitos horizontes para ela expandir, entendeu? Ela fica vivendo só naquele círculozinho ali. Bar do Joaquim, o risca-faca da Ana, né? A birosca da Ana. Tem um barzinho aqui no SIC que chama Birosca da Ana, irmão. Imagina o ambiente. Top, né? Quem quer um risca-faca daqueles de lei. Agora vem o quinto fator. Um dia de raiva. Um dia de raiva. Às vezes o cara já tá com a vida estressada, ele já tá amargurado com o passado, ele já acha que a vida dele é uma merda, ele tem uns amigos que só levam ele pra baixo, ele vive num ambiente que ele já tá insatisfeito de viver aquela vida, ele tá pra explodir. E aí vem o catalisador final. Uma fechada no trânsito, né? Por que você acha que o pessoal vai pra cadeia por besteira? Mata a gente no trânsito por causa de fechada de carro, uma batidinha, briga de torcida, vai pra cadeia, fica 8 anos privado porque o fulano não gosta do meu time. Imagina isso. Por que você acha que acontece esse tipo de coisa? Porque junta esses 4 fatores explosivos e aí junta o quinto, que é o cara na hora errada, no lugar errado. Lugar errado na hora errada, né? O cara tá lá caminhando na rua, vem um cara, fecha ele. Ele já tá puto. Ele já lembra do passado dele, já tá bitolado, já tem raiva do passado. Ele já acha que a vida dele é uma merda, né? Ele já tem aquela questão dos amigos dele, só ideia merda que planta na cabeça dele, né? Só ideia de raiva, vingança, ódio e aqueles negócios.
O ambiente que o cara vive já é uma bosta. Aí o cara vai lá, toma uma fechada no trânsito, saca um oitão, né? Faz uma loucura na hora da raiva. Que nem o cara fez. 10 anos que ele já tinha terminado com a mulher. O cara já tinha seguido a vida dele em frente, o cara já tava com outra mulher, o cara já tinha outro filho, o cara já tinha família, o cara. Mas foi lá num descuido que ele teve, encontrou o cara no bar, finalizou a vida do cara. Entendeu? Ou que nem essas brigas de trânsito, que nem briga de time que a gente vê por aí. É um dia, lugar errado, na hora errada. E aí a gente chega na conclusão, por que que os caras fazem esse tipo de coisa? Por que que as pessoas ficam 10, 15, 20 anos vivendo no mesmo lugar, a mesma vida? Tudo isso se resume à falta de ambição. A ambição que eu estou falando é de você querer ambicionar às vezes umas coisas simples, mas que você possa manter com constância todos os dias melhorando. Uma ambição de falar um idioma novo, uma ambição de você ganhar 10, 15, 20% a mais todo ano, uma ambição de você malhar na academia e construir um corpo bonito, uma ambição de você fazer tratamento de pele para você melhorar uma coisa que você não gosta, uma ambição de você viajar para algum país, uma ambição de você fazer uma cirurgia, porque eu sei que às vezes a pessoa não tem um aspecto no rosto, no corpo dela que ela não gosta. E não tem problema nenhum a pessoa fazer uma cirurgia estética, né? Então, pequenas ambições. Por que que essas pequenas ambições são tão importantes quanto o ar que você respira? Agora a conclusão do vídeo. Porque são essas pequenas ambições que vai impedir que você faça uma loucura na sua vida. Porque se você consegue criar pequenas ambições, onde você ocupa a sua mente com pequenos progressos que traz satisfação para você, não existe mais espaço para você ficar ancorado no passado, lamentando uma coisa que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás. Porque como você vai estar em constante processo de evolução todos os dias, atrás de pequenas conquistas, pequenas ambições, né? Você vai chegar no final da jornada muito distante do que você estaria se você não tivesse essas pequenas ambições. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. O vídeo hoje foi top, hein? Que isso, merece teu like. Vale teu like esse vídeo, com certeza. Então o vídeo de hoje vale teu like, vale tua inscrição também, demorou? Te espero pro próximo vídeo, hein? Tamo junto e falou!